A primeira aplicação da eletronegatividade é a classificação das ligações que os átomos venham a fazer em função da força de puxar elétron. Se a diferença das eletronegatividades de quem compõe a molécula, se a diferença das eletronegatividades for excessiva, a ligação chamar-se-á iônica. Como você verá nas próximas aulas, ligação iônica é quando o elétron de um átomo é puxado tanto pelo outro que acaba levando embora. E ao levar embora o elétron, ele se torna negativo intensamente, a tal ponto que vamos chamá-lo de ânion, a partir desta vitória. A força de puxar elétron foi tão forte que tornou-se negativo. E lá, num campo elétrico, este ânion vai se dirigir para o ânodo. De tal é a intensidade desta negatividade que se tornou, recebendo elétron. É a ligação iônica, quando a diferença das eletronegatividades for excessiva. Vamos então verificar o primeiro exemplo, fluoreto de frâncio. Quem é o primeiro candidato? O candidato flúor tem uma força de puxar campeoníssima, 4.0. A eletronegatividade do frâncio, que você vai encontrar exatamente aqui, ó, 0,8, a eletronegatividade do flúor, 4, menos a eletronegatividade do frâncio, 0,8, a diferença vai dar quanto? A diferença das eletronegatividades vai te dar simplesmente 3,2. Então, a diferença de eletronegatividade desse tamanho vai fazer com que o flúor torne-se fluoreto, torne-se ânion. Enquanto que o frâncio, ao fato de ter entregue elétron, como fez o sódio, nesse caso, como o frâncio, nesse outro caso, vai tornar-se cátion. É tão positivo que tem um nome particular, cátion. O cátion, sódio, e o cátion, frâncio, se dirigirão ao cátodo num campo elétrico, como já vimos. Posso, então, olhando para a cara dele, fluoreto de frâncio, dizer que ele é iônico. Por que ele será iônico? Porque ele tem entre seus átomos uma ligação iônica. Fácil, a química é fácil. Porém, se a diferença de eletronegatividades não for excessiva, não ultrapasse o limite de 1,7, já vi um livro em que era recomendada o limite de 1,9. Bom, vou ficar com 1,7, como eu aprendi lá no Paraná. Se a diferença das eletronegatividades não for excessiva, se for abaixo de 1,7, o elétron não vai se transferir, como se transferir na ligação iônica. A diferença de eletronegatividade sendo abaixo do limite, nos dará a oportunidade de ser abaixo, mas maior do que zero. Se a diferença das eletronegatividades não for tão grande, for abaixo do limite, mas de forma positiva, então a ligação será covalente e o composto será polar. Polar por quê? Porque vai apresentar polos. Então voltemos à ideia de um cabo de guerra. Qual é a força em que o hidrogênio puxa o elétron? A força que ele tem de puxar é de 2,1. Já decorou? O hidrogênio, a gente sabe tudo sobre ele. E quem é o parceiro
de molécula. O parceiro de molécula é o cloro, que apresenta uma eletronegatividade invejável, 3,0, mas pouco maior do que o hidrogênio. Então, no campo de guerra, hidrogênio com 2,1, flúor com 3,0. O que vai acontecer? O osso vai para quem? Para o mais forte em puxar. Puxou com mais força, vai ficar negativo. E quem puxa com menos força acaba levando desvantagem. Qual é o contrário de ser negativo? Ser positivo. Agora, vamos lá. Ser negativo tem diferença. Ser negativo com a intensidade deste cloro, cuja briga era com sódio, cuja diferença foi imensa, se a diferença de eletronegatividade for grande, suficiente para levar embora, o negativo é muito grande. Então se chama de ânion. No caso deste cloro, que disputou com o hidrogênio, a diferença de força é apenas 0,9. Ela é menor do que o limite, mas maior que zero. Mas menor que o limite faz com que o elétron não vá embora. Você verá, vai ficar sendo compartilhado pelos dois. Quem é que faz ligação covalente de forma polar? Qualquer substância composta. Bastam ser elementos diferentes para que haja diferença. A diferença das eletronegatividades sempre vai haver, desde que existam duas pessoas. É óbvio, entre as pessoas também. Por isso a necessidade da compreensão das diferenças e aceitar essas diferenças. Muito bem. Há, porém, a possibilidade da diferença de eletronegatividades ser nula. Se a diferença de força é zero, então ela não vai ter polo. Ela nem polo vai ter. É o caso de qualquer substância simples. O que é uma substância simples? É aquela formada de átomos iguais. Então não existe cabo de guerra, porque as forças são idênticas, são puxadas por forças iguais, de mesmas pessoas. Então, esta molécula, ela tem uma carga zero, não tem vencedores e nem vencidos. É uma ligação covalente do tipo apolar. Então, guarde bem esta. Se a molécula for de uma substância formada de átomos iguais, substância simples, será sempre sem polos, sempre apolar.